Então, pessoal, me apresentar, tá? Eu sou o Roberto, eu trabalho aqui na AC Software já há quase 10 anos. A gente trabalha, né, com as ferramentas da Zulcorp. A Zulcorp seria a empresa mãe, né, da Manage Engine. E dentro da Zulcorp a gente tem uma grande gama de outros tipos de ferramentas dentro da Zul Corporation. A gente vai ter as ferramentas mais voltadas para gestão empresarial, então CRM, Helpdesk, dentre outras ferramentas de gestão. Dentro da Manage Engine, a gente vai ter as ferramentas para gerenciamento de negócio, mais voltado para a parte de TI, né? Então, a Azul mais para o gerenciamento do negócio em si, a Manage Engine mais voltada para a área de TI, né, do negócio. Então, eu trabalho aqui dentro da AC Software com toda a parte de tanto pré-vendas como treinamentos e implantações, tá? Essa é a minha área aqui. É, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre, né, a ferramenta. Então, a Azul Corp, né, que é a mãe, né, a empresa irmã da AC Software, né, da AC Software está embaixo dessas delas, já existe aí desde 2000, desde 96, tá? Está presente hoje em mais de 17 países. Temos hoje mais de 90 aplicações, né, 90 produtos aí que são distribuídos e vendidos por nós. A AC Software do Brasil, né, ela já está aqui há mais de 10 anos, na verdade vai fazer uns 14 já, né? A gente já está aí no mercado há mais de 10 anos, e trabalhamos com toda a parte de licenciamento, né? E venda dos produtos, na distribuição dos produtos da AC Software. Tá? Então hoje, pessoal, a gente vai falar aí sobre o Log 360. O Log 360 ele é a nossa ferramenta voltada para análise de logs, a nossa ferramenta voltada para CIEM, né? Para a gente usar de fato dentro do nosso SOC, tendo toda a parte de análise de logs, controle comportamental, retorno. Então, o Log 360, na verdade, ele vai juntar, né? Ele vai fazer um conjunto e um combo de algumas ferramentas da Managing Engine, tá? A principal delas aqui nesse combo, as duas principais, vão ser Event Log Analyzer, que é a nossa ferramenta de CIEM puro, e temos também, dentro desse combo, como ferramenta principal, temos algumas outras ainda que eu vou mencionar, né? Mas temos ainda também o AD Audit Plus, que é a nossa ferramenta de auditoria do AD e também do Azure, tá? Então ele vai fazer toda essa parte de auditoria dentro dentro da ferramenta. Né? Então, ele vai fazer a parte de detecção de ameaças, IDS, IPS, correlações, vulnerabilidades, a parte de compliance, né? Além de pesquisa, relatórios e alertas, né? E resposta, né? Para esses caras, né? Para esses alertas. Então, o que a gente vai ter lá dentro, né? Só para a gente detalhar um pouquinho melhor. Então, dentro do Log 360, a gente vai ter toda a parte de detecção de ameaças. Então, temos detecção inteligente, mitigação de ameaças internas e externas, né? Detecção de ataques, correlação, detecção com base em regras, tá? Comportamento ou assinatura, ou seja, a gente consegue fazer detecção baseada em comportamento. Por exemplo, né? Eu tenho usuários admins que logam todos os dias a partir das 7 da manhã e de repente eles estão logando aí de madrugada, por exemplo, né? Então ele pode gerar alerta comportamental em cima disso para a gente, né? De acordo com as regras que a gente utilizar. Podemos configurar também, né? E personalizar esses relatórios comportamentais tranquilamente. Tá. Ele vai fazer toda a parte de análise de segurança em tempo real, então vai recebendo esses logs, vai guardando dentro da base de dados e analisando, né, em tempo real, tanto para os relatórios, quanto para os alertas, quanto para as correlações que a gente tem disponibilidade. Isso falando em logs, tanto logs do AD como logs outros, né. O CIEM da ferramenta, ele é um CIEM muito diversificado, ele aceita multifontes, multimarcas, tá? Então eu consigo adicionar e eu consigo personalizar também os logs recebidos, né? Então, estou recebendo esses logs de um dispositivo qualquer, eu consigo ir lá e customizar e normalizar esses logs para poder receber corretamente, né? Eu vou ter toda a parte de SOAR, então eu consigo fazer a parte de resposta a incidentes e automação, né? Automatização de retorno, né? De resposta. Eu consigo fazer toda a parte de file integrity. Dentro do file integrity, eu vou conseguir fazer descoberta, né, de file server, eu vou conseguir fazer monitoramento de integridade de arquivos, tanto para file servers quanto para máquinas que não são file servers e que eu quero monitorar arquivos que não estão compartilhados, específicos, por exemplo, tá? Toda a parte de gestão de risco desses arquivos, então
Eu sei quem mexeu, eu sei quem deletou, eu sei quem editou, né? Consigo visualizar tudo isso via log. Na caso do File Integrity, tanto para Windows quanto para Linux, tá? Eu consigo fazer. Eu vou ter toda a parte de UEBA, né, que é a nossa parte de análise comportamental para usuários, onde ele vai fazer aquela parte de usar a inteligência, né, machine learning, para identificar, né, comportamentos anômalos dentro do ambiente, e aí baseado em horário, baseado em quantidade de ocorrências, tá? Eu consigo ir lá e gerar esses relatórios. Ele vai ter diversos relatórios padrões para a parte de VBA, como ele também vai ter aí diversos relatórios que podem ser personalizados, né? Eu posso ir lá e criar as minhas próprias regras para usar os meus próprios pivot points e montar uma análise comportamental baseada nos meus próprios pivôs, tá? E eu vou ter também, dentro da ferramenta, CASB, né? Ele tem CASB integrado, então eu consigo fazer toda a parte de monitoramento de segurança nuvem, né? Eu vou fazer logs, a visualização de logs para AWS, Google GCP, Azure e Salesforce, né? Então eu consigo pegar esses caras e puxar. Então vamos lá para nossa demonstração técnica. Deixa eu só trocar a telinha aqui rapidinho. Vamos dar uma olhadinha na ferramenta, eu vou detalhar, né, vou mostrar aqui um pouquinho da ferramenta. E a gente vai ter outra sessão ainda, né, no dia 25, onde nessa sessão do dia 25, aí sim a gente vai mais para a prática, né, eu vou detalhar mais a prática da ferramenta em si. Aqui a gente vai ter uma visão mais geral do ambiente, o que está disponível, como é que é a visualização e como é que é a base da ferramenta. Legal? Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Beleza, pessoal, já está vendo minha tela. Então, pessoal, como eu estava falando, o Log 360 ele vai juntar duas ferramentas principais, né? A gente já está aqui na tela dele, esse aqui é a carinha dele. Quais são essas duas ferramentas principais? É a Log Analyzer, está aqui aberto em outra aba, e a DLGit Plus também aqui aberto em outra aba, tá? Em alguns momentos aqui da sessão eu vou trocar entre eles, tá? Entre o Log 360 para as ferramentas standalone, só por questão de quantidade de logs que eu tenho em um, quantidade de logs que eu tenho em outros, tá? No ambiente mesmo, as funcionalidades vão ser as mesmas. Legal? Então vamos lá. Quando a gente entra na ferramenta, a primeira coisa que a gente tem, a primeira informação que a gente tem, dashboard, tá? Esses dashboards eles são customizáveis. Ele permite que eu use, né, dentro da visualização, os dashboards, os gráficos de qualquer um dos meus relatórios. Então eu posso gerar os meus relatórios e dizer, olha, para esse relatório aqui, eu quero usar o gráfico que ele gerou lá no meu dashboard da tela inicial. Ou ainda, para esse relatório aqui, eu quero usar a tabela que ele criou, né, a matriz que ele criou, lá no meu dashboard da página inicial. E aí eu vou conseguir criar os dashboards para os vários módulos da ferramenta. Então aqui eu estou vendo o dashboard de CIEM, eu tenho também o dashboard de auditoria do AD, o dashboard de relatórios do Office 365, Exchange, né? Os dashboards de WBA, eu consigo sair passando entre eles. Tá? Então, infelizmente, aqui nesse ambiente, opa, só desloguei, deixa eu só logar de novo. Infelizmente, aqui nesse ambiente, eu não vou ter, né, esses logs para todos, mas dá para a gente ter uma ideia. E aí, no dia 25, quando eu trouxer, aí sim a gente vai ter a prática e ter essa visão mais real. Tá? Então, aqui eu vou ter, por exemplo, se eu passar para a auditoria do AD, ele vai puxar já os relatórios do AD, né, que seria esse carinha aqui, que seriam esses dashboards aqui que eu tenho aqui na versão standalone, seria a mesma coisa, tá? Então aqui são relatórios que eu consigo trazer, né, de dentro do meu AD, nesse caso, tá? Onde ele vai trazer os detalhes de gerenciamento de computadores, as principais impressoras por usuário, as principais falhas de logon por dia, né? Usuários deletados e quem deletou, top modificados e por aí vai. Aqui é customizável, então eu consigo customizar todos esses caras, tá? Deixa eu voltar lá. Então, eu consigo sair pulando entre os meus módulos, né? Eu consigo ver os principais relatórios de cada módulo, tudo direto na minha tela inicial, onde ele vai trazer para mim essa visão, né, já baseada em relatório aqui nas telas iniciais. E eu consigo também, né, além de ter essa visão de relatórios, eu consigo ir diretamente na ferramenta. Então, por exemplo, essa aqui é a nossa parte principal, né, a nossa ferramenta principal, que é o módulo de CIEM, que é o nosso Event Log Analyzer. Né? Então, dentro do Event Log Analyzer, eu vou conseguir ter toda a visão de multidispositivos, multiferramentas, multimonitores. Só para a gente ter uma ideia do que ele monitora, depois eu vou voltar aqui para o dashboard, tá? A gente vai ter uma visão completa, né, de dispositivos. Então, por exemplo, eu posso monitorar o AD, eu posso monitorar
a servidores de impressão, eu posso monitorar file servers, posso monitorar terminal servers, servidores em geral, tá? Então, no caso de servidores, terminal server, etc., máquinas Windows, como é que ele faz esse monitoramento? Ele faz via Event Viewer, né? Então, ele vai puxar os logs lá do Event Viewer e vai monitorar os detalhes. Ele vai ter diversos relatórios já prontos, ele permite que eu personalize esses relatórios e ele permite também que eu crie campos, né, novos campos de normalização a partir dos logs que eu estou recebendo. Tá? Então, por exemplo, eu estou recebendo logs aqui do Event Viewer e eu não tenho um relatório específico para ele, nada me impede de criar o campo que eu quero específico, com a informação específica que eu quero, normalizar isso e criar um relatório novo, né? Como eu quiser. Então, firewall do Windows, eu tenho a parte de AWS, então eu consigo fazer o monitoramento de AWS CloudTrail, o S3, né? O EC2, por aí vai, tá? Monitoramento de logs Oracle, SQL Server, MySQL, IBM DB2, monitoramento de IS, monitoramento de Apache, Firewall em geral, né? Cisco, Juniper, HP, as ferramentas de rede, esse monitoramento aqui já muda, né? São um monitoramento baseado aí em syslog para esses caras, onde eu vou exportar dos meus dispositivos esses logs, vou receber aqui na ferramenta, a ferramenta vai normalizar esses logs e vai guardar dentro da base de dados, tá? Então, qualquer syslog, né, qualquer log que seja compliant com o syslog, ele vai receber e eu vou conseguir monitorar. Então, ele tem aqui a parte do syslog compliant, né? Palo Alto, SonicWall, Fortinet, Checkpoint, temos também WatchGuard, né? Dentre diversos outros dispositivos de rede, pfSense, também muito pedido, F5, né? Staccato, o Hyper-V, né? VMware, conseguimos pegar os logs de Hyper-V e VMware também. Logs de máquina Linux, né? Via esses logs, pegamos também. Então, ele vai ter diversos logs e a possibilidade de customizar todos eles. Então, aqui nessa telinha ele vai trazer essa ideia para a gente, né? Tipo, os tipos de estrutura que ele pega por padrão. E uma coisa bacana dentro da ferramenta é que ele tem nessa telinha aqui para a gente, ele vai trazer também como que eu adiciono. Por exemplo, eu quero adicionar logs da Cisco, por exemplo. Se eu clicar, né? Então, estou no ambiente produtivo, ele já me diz, olha, eu tenho que fazer o Sport Cisco nesse formatinho aqui. Ele já me dá o formato de como eu tenho que fazer, né? Para fazer os esportes, para jogar para a ferramenta. Bacana. Então, voltando lá no dashboard, a gente já viu aqui que a ferramenta, né, ela é multidispositiva, ela é multimarcas. Eu consigo, dentro do dashboard do CIEM, ter uma visão já geral, né, baseado em várias seções de dashboards que são personalizáveis. Eu posso criar as minhas dashboards customizadas, né? Então, eu posso adicionar o que eu quiser aqui dentro dentro dessas abinhas de dashboard, tá? Então, aqui eu tenho um overview de todos os eventos. Ele está trazendo, olha, eu tenho mais de, no período selecionado, uma coisa, tá? Nesse ambiente, a gente fixou o período, porque foi o período que a gente recebeu logs, e depois a gente só deixou aqui para poder utilizar nas demonstrações, né? Então, ele está período fixo. Mas no ambiente real, ele vai fazer isso aqui nos últimos 5 dias, ou você pode ir lá e customizar. Ele não vai deixar eu fazer aqui nesse ambiente, tá? Então, você pode ir lá e customizar. Então, ele está me dizendo que nesse período determinado aqui, ele recebeu aí mais de 7 milhões de logs, né? 7 mil K, né? 7 milhões de logs aí para a gente, tá? E eventos do Windows, mais de 6 milhões. Eventos Syslog, né? Mais de 500 mil, tá? Quais são os dispositivos que a gente tem sendo gerenciados aqui, recebendo logs? Então, são 43 dispositivos, eu quero ver eles. Então, tudo aquilo vai permitir que eu faça os drill downs, né? Eu consigo clicar, visualizar esses detalhes. Então, eu quero ver quais são os dispositivos. Ele já me leva, né? Da visão de dashboard para a visão de listagem de dispositivos. Ele está listando dispositivos, aplicações, fontes nuvem, né? File integrity. Então ele vai trazer para a gente essa visão dos dispositivos que eu tenho guardados aqui, está mostrando 10 em 10, né? Eu consigo ter uma visão total de quais são os dispositivos. Eu consigo, inclusive, visualizar os últimos 10 eventos. Quando a gente fala de últimos 10 eventos, tá? Nesse caso, são os últimos 10 eventos recebidos recentemente. Esses aqui, como estão mais atrasados, ele não vai ter tantos dados assim, mas ele vai trazer, tá? Ele traz os últimos 10 eventos recebidos para a gente, né? Eu consigo ter uma ideia do que está chegando aí de log. Claro, eu tenho uma visão em tempo real de logs recebidos também, para que eu possa filtrar, né? Então, configurei meu novo dispositivo para enviar log para a ferramenta, eu consigo utilizar o log receiver, né, para montar uma regra de filtro para encontrar esses logs. Olha, realmente estou recebendo? Será que está sendo bloqueado dentro do meu ambiente? Né? Tem um firewall no meio do caminho bloqueando, o log não está chegando. Então, acabei de configurar um dispositivo novo para enviar log aqui para a gente. Eu consigo vir aqui, filtrar, aplicar
e visualizar em tempo real o que está chegando de log para mim, né? Então eu já consigo identificar possíveis falhas no envio dos logs direto por aqui. Então ele vai trazer a listagem dos dispositivos adicionados. No momento que ele começa a receber logs de um determinado dispositivo, ele adiciona esse dispositivo automaticamente para a ferramenta, né? Eu não preciso ter muito trabalho com isso. Desculpa. E eu posso gerenciar esse dispositivo, ou não, eu configurei para enviar todo o meu parque de máquinas, né, os logs aqui para a ferramenta, mas eu não quero monitorar todo ele. Eu consigo, ele vai adicionar automático, né, até o limite da tua licença, e depois você pode ir lá e remover os que você não quer. Ele vai simplesmente dropar esses logs, né, que você disse que não quer utilizar. Então eu consigo ter toda a visão, né, de dispositivos adicionados, aplicações que estão gerando log para mim, né, fontes na nuvem, nesse caso aqui não tenho nenhum adicionado, né? E File Integrity. File Integrity ele faz baseado em agent, tá bom? Então, sou obrigado a instalar um agent, seja na máquina Linux, seja na máquina Windows, para fazer o monitoramento de integridade de arquivos. Bacana? Então, voltando lá no nosso dashboard, a gente vai ter uma visão geral, né? Então, tendência de recebimento de logs, quais são os principais dispositivos por envio de logs, né? Quais são as principais severidades, né, de logs recebidos, tá? Os eventos por severidade, sempre naquele período pré-selecionado, tá? Lembrando que eu posso pegar um período mais curto ou um período mais longo aqui e filtrar. Por exemplo, olha, eu quero ver esse dashboard para a última hora somente, né? Não preciso de um período tão grande como eu estou vendo aqui, tá? Então, eu quero ver somente para a última hora. Eu posso ir lá, filtrar, visualizei, né, esses logs e vou fazendo drill down a partir dele, né? Então, ele está pegando aqui só os 465 críticos aí que receberam durante esse período baseado em syslog, nesse caso, né? Ele vai me dar o detalhe. Claro que esse detalhamento, né, aqui, ele é mais simples, ele é um detalhamento mais rápido, só para a gente ter uma visão rápida, mas mesmo assim, eu consigo adicionar e remover colunas aqui dentro. Por exemplo, eu quero ver a mensagem completa, eu quero ver o dispositivo remoto, eu consigo aplicar, né? E ele vai adicionar para mim essas colunas. Ele vai adicionar para mim essas colunas, né, de onde é que está vindo esse log, ou a mensagem completa, se for o caso, né, e eu consigo visualizar os detalhes, né, do log normalmente. Bacana? Então ele vai trazer para mim, esses aqui são baseados em syslog, né, pegando Firewall, ele já gera para gente e traz o detalhamento. Então eu consigo fazer o drill down em todos eles, né? Tendência de logs, os principais dispositivos que estão enviando log, né? Os logs Windows críticos, os últimos alertas que ocorreram dentro da ferramenta. Alerta dentro da ferramenta é interessante, eu consigo criar uma regra, né? Várias regras para alertar quando acontecer um determinado log ou uma certa quantidade desse determinado log em poucos minutos, por exemplo. Eu consigo montar esses alertas, né? Ele vai enviar por e-mail ou por SMS, tá? Então eu consigo montar e fazer todo esse envio, né? Eventos de segurança, os principais eventos de integridade de arquivo, né? Arquivos criados, deletados, modificados, renomeados. Eu tenho essa visão já direta por aqui, né? Eventos de aplicação, né? Então eventos do MSSQL, MySQL, etc. Eu posso ir lá clicar e visualizar, né, esses logs diretamente nos eventos. Tenho ainda também os outros dashboards mais específicos, por exemplo, os dashboards voltados para eventos de rede, né? Então, por exemplo, conexões negadas, dispositivos de rede, conexões permitidas, eu consigo sair filtrando por aqui. É interessante, né, que a gente diminua o período quando a gente vai visualizar aqui para pegar, por exemplo, a última hora, as últimas 2 horas, dependendo da nossa análise, do que a gente está analisando, né, para segurança. Então, tendência de tráfego, tá? Os top dispositivos aí baseado em tráfego e por aí vai. Ele vai trazer a visão para a gente para redes, né? Eu tenho a visão de overview de segurança também, né? Onde ele vai fazer a parte de verificação de ferramentas de ameaça, por exemplo, né? Então, as ferramentas de análise de ameaça, ele vai pegar os logs e vai trazer para a gente, ó, correlações de incidente, ameaças detectadas, vulnerabilidades detectadas, IDS, IPS, tá? Ameaças por fonte de ameaça, né, por source de ameaça, tá? Contagem dos alertas que ocorreram, ele vai trazer só a parte de vulnerabilidades e ameaças aqui dentro desse dashboard para a gente. Temos ainda também o dashboard voltado para visão de SQL, né? Eu não sei se eu tenho nesse ambiente um SQL, eu não me lembro bem, mas eu acho que tem alguma coisinha. Tá, tem sim. Então vou ter alguns dados de SQL aqui dentro, tá? Então DDL eventos, eventos de escritas, tendência, etc. Né? Ele vai trazer esses eventos para a gente e, claro,
eu posso clicar, né, para fazer o drill down e visualizar esses eventos especificamente. Legal? Ele vai trazer para mim essa visão de evento. Essa visão rápida, tá? Ela pode ser exportada também. Eu consigo exportar PDF, CSV. Eu consigo agendar também. Então, eu queria só os dados aqui de tabelas dropadas, por exemplo. Eu posso exportar isso aqui ou agendar. Né? Eu tenho um dashboard exclusivo para Cisco. Né? Ele vai trazer os detalhes de dispositivo Cisco, em geral. Tráfego permitido, tráfego negado, VPN, top protocolos, etc. Tá? Vou ter dashboard específico para IS. Né? Então, visitas únicas nos sites durante o período, eventos de sites, né? Os tipos de usuários, né? Tudo ele vai trazer aqui. E uma coisa muito importante, né, pessoal? Quando a gente está falando de log, esses logs, essas auditorias, né? Se for um log, por exemplo, a 20 Viewer, eu tenho que ter a auditoria desses logs habilitada no meu dispositivo. Então, o dispositivo tem que estar gerando log para ele poder aparecer aqui. Da mesma forma, se for um dispositivo Windows, se for uma aplicação rodando no Windows, a auditoria para esse dado que eu estou querendo, ela tem que estar habilitada dentro do dispositivo. Né? Então não adianta, por exemplo, eu querer auditar o logon de usuário de domínio se essa auditoria está desabilitada por padrão dentro dentro do meu log gerado lá no Event Viewer. Eu teria que entrar lá no Windows e habilitar tudo isso. Então a gente tem os passos para fazer isso, a gente tem tudo isso dentro dos manuais da ferramenta, né? Como é que você vai fazer essas habilitações de log. Tá? Então, no momento que está habilitado o log, ele vai chegar aqui na ferramenta, a gente normaliza e faz todo o passo a passo. Então, visão de IS, né? Visão de VPN. Então, se eu tenho algum monitoramento de VPN, ele vai trazer para mim os detalhes, né? Então, o tempo médio de logon, as sessões completadas, o total de horas de logon, tá? As falhas por usuário, os principais usuários, né, na VPN. Então, ele vai trazer a visão real aqui para a gente, baseado nos logs recebidos. Overview do Apache. Legal. E ele vai trazer a visão geral. PostgreSQL. Então, todos esses aqui que eu mostrei, eles são dashboards já padrão na ferramenta. Porém, eu tenho a possibilidade de criar um customizado também. Tá? Eu vou escolher quais os gráficos que eu quero baseado nos meus relatórios. E eu vou conseguir customizar isso aqui também. Na versão mais recente da ferramenta, tá? A gente vai ter mais um dashboardzinho padrão aqui também, que é o dashboard de Mitre, tá? Então eu consigo puxar os dashboards de ataque, etc, separado por aqui. Não vai estar só na de segurança, tá? Mas a ferramenta, basicamente, ela vai ser uma ferramenta de relatórios. A ideia dela é de gerar relatórios, alertas, correlações, base de relatórios. Então, o que a gente tem de relatórios dentro do CIEM? Tá? E aí eu vou ter os relatórios baseados em dispositivo, aplicação, fontes nuvem, né? Monitoramento de arquivos, ameaças, vulnerabilidades, gerenciamento de rede, a parte de Mitre e ataque, né? Onde ele vai fazer a análise dos logs em geral para trazer a visão, né, do Mitre para a gente. Então eu tenho toda essa parte, né, de logs, por exemplo, logs de dispositivo. Ele vai filtrar para a gente, ó, Windows Workstation, Unix e Linux, né? O IBM AS400, Cisco, SonicWall, Fortinet, Juniper e por aí vai. Tá? Daquela listagem de dispositivos, ela vai estar aqui, né, e vai estar adicionada. E claro, se eu criei, tem um dispositivo meu que eu criei o log personalizado dele e ele não está, né, ele não tem aqui nessa lista por padrão. Eu consigo adicionar, né, para essa lista de dispositivos? Consigo. Eu consigo criar um relatório personalizado, eu consigo criar o agrupamento onde ele vai ficar, ou então eu consigo tanto adicionar num agrupamento que já existe, como eu consigo criar um novo agrupamento e adicionar ele nesse novo agrupamento, beleza? Então, só para a gente ter uma ideia, aqui, ó, todos os eventos Windows, né? Dentro dessa visão de eventos, né, top logon, tendências, etc. Eu vou pegar aqui de todos os eventos só para ter uma visão mais geral, né, um log bem mais geral com mais dados. Ele está trazendo para mim, ó, como é que está a tendência de logs para o período, né? Então ele começou bem alto e foi baixando, né? Beleza. Período é aquele mesmo que estava pré-selecionado, eu posso trocar isso aqui a qualquer momento, tá? Quem são os meus dispositivos Windows que ele está medindo? Aí eu posso trocar isso aqui também a qualquer momento, né? Posso criar grupos personalizados, onde eu vou ter lá, eu tenho 500 máquinas Windows enviando log, mas eu quero criar grupos por localidade, eu quero criar grupos por setor da empresa,
por exemplo, né? Então, eu consigo ir lá e montar esses grupos personalizados e selecionar somente aquele grupo específico. Eu quero monitorar só as bases de dados, por exemplo, ou eu quero monitorar só esse grupo de máquinas Windows, né? Então, eu consigo ir lá e montar o meu grupo para fazer o meu filtro, né? De quais dispositivos eu vou montar. Mas eu consigo ainda fazer a filtragem, né? Os relatórios que eu quero, que tipo de relatório eu quero? Eu consigo filtrar baseado em regra, né? São sempre regrinhas de I ou, dispositivo, mensagem, fonte do dado e por aí vai. Ó. Vai ter os diversos campos disponíveis, eu posso selecionar. Eu sempre vou montar as regras de é igual, não é igual, contém, não contém, é diferente, começa com, termina com e por aí vai. Né? E aí eu consigo colocar vários critérios de I ou, né, para montar o meu filtro. Porém, essa aqui é a montagem de filtro avançada, né? Ela é um pouquinho mais chata de fazer, porque você vai ter que sair montando regra. A mais fácil é essa aqui, ó. Eu posso simplesmente selecionar o que, que eu quero. Por exemplo, eu quero filtrar o ID 4658. Cliquei, ele já gerou o filtro para mim, ó. Selecionou, gerou o filtro. Ah, mas eu queria adicionar alguma coisa nesse filtro. Por exemplo, eu queria pegar o dispositivo específico. Vou pegar esse primeiro da lista aqui. Beleza, agora ele está pegando só ID 4658 vindo desse dispositivo aqui. Já montou o filtro para mim. Ah, mas eu queria adicionar mais detalhes nesse filtro. Tudo bem. Eu posso ir lá, editar o filtro, ó, ele já vem prontinho para mim. Eu posso só ir lá e adicionar a segunda filtragem que eu quiser, por exemplo. Tá? Então eu consigo, né, ir lá, visualizar os filtros, eu consigo salvar um novo filtro como um novo relatório. Então, por exemplo, eu tenho um relatório qualquer aqui, eu fui lá, fiz uma filtragem bem específica, eu quero salvar esse filtro como um novo relatório para eu utilizar mais constantemente, eu posso, né? Outra coisa que eu vou ter legal aqui dentro, né? A gente está vendo aqui, por exemplo, todos os eventos para Windows, né? Mas uma coisa que a gente tem legal dentro de todos os relatórios é a possibilidade de criação de dashboards do relatório. Então, por exemplo, aqui eu tenho o dashboard de top source, beleza. Mas eu tenho aí ele vai trazer o chart e o sumário, né? Com as principais origens de log, né? Mas eu posso ter também, por exemplo, top dispositivos, olha lá. Ele vai trazer de novo o sumário para top dispositivos. Esse aqui foi alguém que personalizou, criou um teste aqui dentro, né? E eu posso ir lá e criar, né, o meu próprio dashboard, ativar outros aqui, ó, né? Então eu quero adicionar uma nova view aqui dentro. Aqui a view teste 123, o sumário dela vai ser baseado em hora, dispositivo, source, display name, event ID. Vou pegar por event ID, por exemplo. Eu posso filtrar também, além de event ID e tempo, né? Eu vou colocar só event ID só para a gente ver a diferença, tá? E aí eu vou lá, ó, adicionei, tá aqui, ó, teste 123, criei a minha própria view, né? Por Event ID, eu sumarizo esses eventos, né? Ou eu poderia ainda editar essa view que eu acabei de criar e adicionar um critério a mais, né? Então eu quero Event ID e tempo, por exemplo. E ele já montou o sumário para mim diferente baseado no tempo. Ó. Beleza? Então eu consigo ter essa visão já direta, eu consigo editar isso aqui, eu consigo personalizar todos os meus relatórios. Consigo ainda dentro dos relatórios fazer a parte de adição e remoção de campos. Né? Eu posso lá escolher o campo que eu quero ver, adicionar ou remover, não está disponível aqui nessa visualização nossa, né? Não vai deixar, mas eu consigo ir lá e escolher dentre todos os campos quais que eu quero sendo exibidos. Claro que esse é um relatório mais genérico, né? Ele tem todos os logs do Windows, então ele tem também todos os campos disponíveis aqui dentro, né? E aí vai acabar ocorrendo que dependendo do log que eu estou visualizando, eu vou ter exibir aqui 100 por página, eu vou ter diversos logs vazios. Né? Eu posso ter diversos campos vazios aqui dentro. Não está sendo o caso aqui, mas eu posso ter diversos campos vazios. E eu posso também fazer as filtragens, né? Como eu tinha falado, eu posso filtrar por data, eu posso filtrar por campo. Na hora que eu cliquei, ele monta o filtro para mim. Outra coisa que a gente vai ter é formato de exibição. Exibição tabela, exibição em lista, né? Ele fica mais compacto, cabe mais campos na minha linha de visão. E ele tem uma coisinha legal que depois a gente vai falar, provavelmente na semana que vem, né, no dia 25, que seria a criação de incidentes. Então eu posso avaliar esses logs, né, avaliar
esses relatórios e dizer, putz, esse caso aqui para mim, esse log aqui para mim, ele na verdade ele vai me causar um problema, né? Eu estou analisando aqui, ele vai me causar um problema. Eu quero transformar esse cara em um incidente para ser tratado por um dos meus técnicos, por exemplo. Então eu consigo selecionar os logs que fazem parte desse incidente e criar um incidente baseado nele, né? Esse incidente vai ser criado tanto dentro da ferramenta, como se você integrar, né, com outras ferramentas com outras ferramentas aí, por exemplo, de helpdesk, né? Ela pode criar um chamado lá dentro, por exemplo. Então eu consigo fazer essa gerência de relatórios. Então, relatórios Windows, vamos passar um pouquinho mais. Dentro dos relatórios Windows, eu já estava aproveitando, né, e me trazendo alguns atalhos para os relatórios de aplicação, por exemplo. Né? Então, ele tem um atalho aqui dentro para a gente. Mas vamos ver mais relatórios Windows. Relatórios de logon. Quais são os usuários que mais fizeram logon aí dentro do Windows? Olha lá. Ele já vai trazer a visão geral para a gente. Tendência de logon. Tem lá a tendência simples. Por ano, né, no caso. Logon interativo, logon de rede, consigo lá e visualizar. Né? Os logons de usuário em geral. Logon de usuário e domínio. Né? E eu consigo visualizando os detalhes. E claro, aqui dentro eu poderia adicionar, por exemplo, a mensagem completa do log, o Event ID, se eu quisesse. Né? Ele permite que a gente faça esse tipo de adição de campos aqui dentro. Né? Ele não vai deixar aqui na ferramenta, aqui nessa demo, né? Nesse laboratório, mas ele permite que eu faça essa adição para ter essa visualização maior. E claro, qualquer relatório desses eu vou poder exportar PDF CSV, eu vou poder também agendar. Então, por exemplo, olha, eu queria pegar esse relatório de logon diariamente, né? Eu quero esse relatório criado diariamente para mim. Ou ainda, eu quero imprimir esse relatório, tá? Eu posso. Eu quero colocar esse gráfico aqui lá no dashboard da página inicial. Eu posso também. Eu quero adicionar esse relatório ou esse filtro específico que eu criei para o relatório como um relatório favorito, né? Então eu posso vir aqui, ele vai estar, se eu adicionar como favorito, né? Estrelinha, ele vai ficar listado aqui nos meus relatórios favoritos, né? E aí eu consigo ir lá e visualizar esses relatórios já direto por aqui. Bacana? Então, relatórios de tendência, eu vou ter relatórios de severidade, tá? Sucesso, falha, warning, ele vai filtrar para mim, né? Ele vai filtrar para mim esses relatórios, eu consigo visualizar eles e detalhar esses relatórios, gerar relatórios, exportar esses relatórios, gerar alertas em cima deles, né? Eventos de startup do Windows, eventos do sistema em geral, eventos do Firewall do Windows, registro, eventos de serviços, tá? Eventos de GPO, eu consigo visualizar tudo por aqui, né? Direto para esses eventos do Windows, ó. Eventos de DNS do AD, tá? Então eu consigo gerar aqui. Assim como, né, esse aqui para servidores, eu tenho para também workstations, né? Eu posso pegar os relatórios próprios para Windows Workstation e fazer a filtragem também por aqui, né? Então eu vou ter lá os relatórios de severidade, relatórios de logon, tendência de logon nas workstations, logoff, startup, eventos do sistema, tarefas agendadas, tá? Então ele vai conseguir gerar esses logs e trazer tudo isso para a gente. Assim como eu vou ter também para Unix, né? Então, eu tenho um dispositivo Unix qualquer, eu posso lá gerar os logs, puxar os detalhes para mim, tá? Quem que fez, onde fez, o que aconteceu, qual a tendência, né? Logon, logoff, auditoria de disco, e-mail, etc. Eu consigo puxar aqui, ó, FTP, por exemplo, tá? File download. Não sei se eu vou ter dados nesse caso específico, mas eu teria os relatórios, eu consigo gerar, tá aqui, ó. Tá? Então, ele vai trazer os detalhes para mim que ele trouxe do meu log, né? Eu consigo ir lá e visualizar. IBM AS400. Aqui eu não vou ter no ambiente, tá? Mas eu tenho os diversos logs deles. Erro de disco, log de jobs, mudanças nas jobs, né? Logon, logoff, etc. Né? Qualquer mudança lá dentro a gente consegue. Dispositivo, né? Vou ter também os relatórios específicos para dispositivo. E aqui, pessoal, não vai dar para a gente, né? Não, a gente não vai ter tempo de visualizar todos, mas a gente tem alguns interessantes, né? Então, por exemplo, ó, os relatórios de router, por exemplo, tá? Então, top VPN Authenticators, né? Com erro.
Só tive 2 mesmo. Ó, ele já vai trazer, ó, usuários que erraram na autenticação, né? Top logons baseado em dispositivo remoto. Só 6, né? Tá um ponto só e uma data só, né? E ele vai trazer pra gente SSH logon, né? Então eu consigo ir filtrando pra gente os detalhes, né? E aí eu vou ter, ó, eventos de sistema, eventos de roteamento, eventos de firewall, né, Cisco. Então aqui todos os eventos Cisco, eles vão estar disponíveis aqui. E claro, se tiver algum evento que eu sei que gera relatório, né, que eu vou visualizar esses relatórios e eu quero gerar, eu consigo também adicionar e personalizar um relatório aqui dentro. A gente vai ver personalização de relatório na prática, aí na sessão da semana que vem, né. Sonic Wall, ele vai gerar os relatórios de Sonic Wall para a gente, né. Então todos os eventos importantes, logons, falhas de logon, possível ataque, regras deletadas. Aí eu posso ver os relatórios de regra deletada diretamente. Qual regra, o que ela é, quem que deletou, quando aconteceu, eu vou ter todo o detalhamento aqui. E claro, eu posso adicionar campos também, se eu quiser. Né? Eu tenho lá, ó, firewall, tráfego permitido, tráfego negado, website traffic, né? Ele vai trazer toda a parte de log do firewall para gente, baseado no dispositivo. O website eu acho que não teve tráfego nesse período do teste. Tá? Então, relatório de logon. Olha lá. Deixa eu ver se teve falha de logon pra gente. Então, de logon em geral. Então, os relatórios aí que a gente não vai ter para esse período de teste não ocorreram, né? Então, ele está gerado, mas eu não tenho todos eles, né? Todas as possibilidades. Então, os usuários adicionados, olha lá. 39 usuários adicionados. Tá? Usuário deletado. Não tive. Usuário modificado. Será que a gente teve durante esse período? Lembrando que ele sempre vai pegar o período específico. Não tive. Esteve habilitado. Tá? Não tive também. Então ele vai trazer todos os detalhes, ó, VPN, né? Algum logout da VPN, relatório de falha da VPN, eventos do sistema, do Firewall. Aí eu vou ter outros, né? Fortinet, Juniper, Merak, Sophos, tá? Huawei, Netscreen, Checkpoint, PFSense. O PFSense aqui ele vai ter pouquinho dado no meu ambiente, mas ele tem alguns, tá? Então eu consigo puxar, né, por criticidade também. Então aqui informacional, o azulzinho debug, eu não tive nenhum crítico, não tive nenhuma emergência aqui dentro. Não rolou nenhum desses no período, né? Eventos importantes, ver se teve algum. Tivemos, ó, conexão negada, tráfego permitido, e eu consigo lá e filtrar por eles. Vou pegar aqui conexão negada para a gente visualizar rapidinho. 901 conexões negadas. O que, né? Qual é o dispositivo e qual é o source. E ele vai trazer o detalhado para a gente, né? Então, onde é que ele está negando conexão? Então, eu consigo ter toda essa visão para dispositivos. Legal? Tenho ainda os relatórios de aplicação. E aí vai lá, SQL Server, Terminal, Oracle, impressora, IS, impressora aqui, servidor de impressão, né? IS, DHCP, né, os logs DHCP do Windows, DHCP Linux, Traps, SNMP, ele também recebe Trap, consegue gerar os logs em cima dela, MySQL, tá? Postgres, Sysmon, então ele vai conseguir puxar esses logs para a gente. Vou pegar aqui só os do SQL como exemplo, mas a gente tem os outros diversos também. Ele vai trazer toda a listagem, né, de relatórios prontos e pré-programados que eu posso ir lá e visualizar tudo que chegou para a gente aqui dentro. Além de aplicações, fontes de dados cloud. E aqui a gente tem um ponto, tá? Para o módulo de CIEM, a gente só vai ter como cloud o AWS, beleza? Porém, a gente tem a possibilidade, né, adicionando o add-on de cloud para ter toda a parte de cloud security. A parte de cloud security, além de fontes de dados AWS, ele vai permitir que eu faça toda a parte de análise de logs, e aí são os mesmos logs, tá, da AWS. Então, por exemplo, eu tenho só a AWS,
a gente pode ficar só com o módulo de CIEM mesmo, tranquilo, são os mesmos logs, tá? Mas se não, eu tenho além de AWS, né, eu tenho aí Google GCP, aqui nessa demo vai estar adicionado só a AWS, mas eu tenho Google GCP, eu tenho o Azure, né, eu tenho o Salesforce, eu posso utilizar esse módulo aqui para gerar, né, os dashboards e relatórios baseados na segurança de nuvem. Então, atividades que falharam, atividades por usuário, ele vai trazer aqui as principais atividades, né, e os relatórios para a gente. Então, se eu clicar, né, ele filtra para a gente essas atividades. Deixa eu carregar aqui. E aí eu consigo visualizar, por exemplo, ó, pegar os logons com falha recentes, tá? Então, AWS, Azure, Salesforce e Google GCP, né? Então, falha de logon recente, tá aqui, ó, detalhes, né? Sucesso de logon recente. E aí ele vai detalhar, né, quais foram, mas ele tem a visão detalhada também no caso de sucesso, né? Ele vai detalhar para mim o log inteiro da Azure, né? Como é que ele vai trazer da API. Então ele já traz a visão completa e eu consigo puxar os dados. Ah, eu quero visualizar os dados do relatório de EC2, por exemplo, tá? Mudanças na instância, olha lá. Ele traz os detalhes, qual é o evento, quem foi que fez, etc. Eu consigo detalhar completo o que foi. Claro que eu posso também, aqui, igualzinho lá no outro módulo, né? Fazer a adição e remoção de campos, né? Ele não vai deixar aqui na demo. E consigo fazer a filtragem, né? Então, eu quero filtrar uma fonte de evento específico, um nome de evento específico, etc., uma regra específica, eu vou conseguir fazer já direto, né? Então, eu posso usar esse módulo para gerar os relatórios, como a gente está vendo no CIEM, mas ele também vai permitir fazer pesquisa e alertas, igualzinho a gente vai ver no CIEM, tá? Eu vou conseguir fazer aqui também pelo módulo Cloud. Então, voltando lá, eu tenho aqui, se eu for usar o Cloud só para AWS, eu posso usar só por aqui mesmo, são os mesmos relatórios, né, a mesma informação que eu vou ter, tá? Só que aqui nesse caso não está adicionado para o CIEM, está adicionado só lá no Cloud Security. Legal? Então eu vou ter as mesmas informações, eu vou ter a mesma possibilidade de fazer pesquisa, correlação, né? Aqui eu vou ter uma a mais, né, que eu tenho as correlações. Monitoramento de arquivos. Esse monitoramento de arquivos, né, a gente está falando de File Integrity. Ele é baseado em agent. Eu tenho que instalar um agent dentro da máquina onde eu quero monitorar os arquivos. Essa máquina ela pode ser ou não um servidor de arquivos, tá? Então, às vezes, eu quero só monitorar uma pasta específica que não está compartilhada, mas ela tem que ser monitorada porque tem dados sensíveis lá dentro. Eu quero saber quem que mexeu, né? Então, você pode, né, fazer isso utilizando o agent. Claro que, além do agent, é necessário habilitar a auditoria, é necessário habilitar as ACLs dentro dessas pastas específicas. Legal? E, né, uma recomendação aqui que eu já vou deixar claro é a gente não pode jogar, por exemplo, um C2 pontos. Ah, eu quero monitorar o C2 pontos inteiro e todas as subpastas, né? O ideal é a gente monitorar só o que tá, o que você realmente precisa monitorar aqui dos arquivos. Por quê? Porque a geração de log para esse tipo de monitoramento, ela é enorme, tá? Não só para dentro da nossa ferramenta, mas como no próprio Windows, tá? Então, por exemplo, se pegar uma aplicação que tem escrita local, né, em alta frequência, em um banco de dados e colocar a pasta inteira dela para monitorar, você vai gerar milhões de logs em poucos minutos. Eu tive um cliente que ele fez isso, né? Ele não ajustou o log dele, ele só não, vou só jogar aqui a parte da aplicação, tá rolando o banco de dados lá dentro, ele está escrevendo em alta frequência, e ele não precisava monitorar tudo isso, ele queria só alguns arquivos específicos lá dentro, né? Mas ele habilitou para a pasta inteira. Ele teve que aumentar, ele aumentou o log do Windows dele, né? O Event Viewer do Windows dele para 43 GB antes de rotacionar, e mesmo assim estava cabendo só 3 minutos de log lá dentro. Ou seja, não dava tempo nem de a ferramenta fazer a leitura, né? 43 GB fazer a leitura em 3 minutos, não tem como. Então não dava tempo nem de a ferramenta fazer a leitura desse log, porque estava gerando log demais, porque cada escritazinha, né, dentro do banco de dados dele estava gerando log. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente habilita, né, o que a gente quer monitorar, para a gente realmente monitorar só o que é necessário. Mas ele vai ter todo o monitoramento e ele vai trazer para a gente a visão de arquivos criados na pasta monitorada, modificados, deletados, renomeados, tá? Mudança de permissão desses arquivos. Ele sempre vai trazer o detalhe, né, de qual é o arquivo, quem que fez, o arquivo ou pasta, tá? Nem sempre é um arquivo. Às vezes a mudança é numa pasta. Nesse caso aqui, de exemplo,
são arquivos, né? Então, quem que fez a mudança, o que foi modificado, né? Então, arquivo criado, tá aqui, ó. Quero filtrar, né? Se tiver o mesmo arquivo criado várias vezes, clicou, filtrou. Arquivos deletados. Aqui eu estou na visão de Linux, né? Eu poderia estar na visão de Windows também. Mudança de permissão nos arquivos. Ó, não tive no momento. Deixa eu ver para Windows, né? Então, eu quero fazer o monitoramento de arquivos do Windows também. Tá aqui, ó. Os arquivos monitorados. Quero ver arquivos deletados. Quem que deletou os arquivos? Ele vai trazer aqui pra gente, ó. Usuário administrador. Esse que foi deletado pelo sistema. Mudança de permissão. Deixa eu ver se eu tiver alguma só pra gente. Aqui, ó. Eu tive mudança de permissão também, ó. Tá? E aí ele pode permitir que eu adicione os campos que eu quiser também aqui dentro. Legal? Monitores de ameaça. E aí a ferramenta ela é compatível com diversos monitores de ameaças, né? Symantec Endpoint Protect, FireEye, Malwarebytes, McAfee, né? Symantec TLP, dentre outros, tá? E aí ele vai gerar os relatórios, né? Baseado no... Eu acho que eu vou ter Symantec TLP nesse ambiente, se eu não me engano. Mas ele tem um... Beleza, tem um McAfee também. Então ele vai fazer, né, a geração dos relatórios de ameaça baseado na tua ferramenta de análise de ameaça. Então, os relatórios de ameaça, olha lá, warning, erro, etc. Ele vai trazer aqui os detalhes para a gente, ó, o tipo de risco. Né? Aí eu posso filtrar por usuário, top targets, top risks, e eu posso criar as minhas próprias views aqui dentro também. Né? Filtrar os dispositivos que eu quero pegar. Ele vai trazer tudo isso aqui para a gente. Né? Cada um com seus próprios relatórios, claro. Symantec TLP, ó, os principais senders, os principais recipientes, os principais alvos. Ele vai detalhar para a gente, no caso aqui foi tudo um só, né? Mas ele vai trazer a contagem, depois eu posso filtrar para visualizar, né, o relatório em si. Das ocorrências. Legal? Além das ameaças, eu vou ter também vulnerabilidades. Então, monitores de vulnerabilidade, tipo OpenVAS, Qualys, Nmap, né? Nessus, ele vai trazer para a gente também, né? Vai fazer essa varredura de vulnerabilidade baseado aí nos detalhes do OpenVAS, né, do Nmap, e vai trazer para a gente, ó. Então, vulnerabilidade média, alta, relatórios o overview dos relatórios, né, que vai trazer a visão geral do que ele realmente gerou para a gente. Eu posso pegar o sumário aqui, ó. Então ele vai trazer para a gente dentro do sumário o detalhamento, ó, check SSL Cipher, SMB, SMB Test, Consuite, por aí vai. Ele vai trazer os detalhamentos para a gente, né? Qual é a vulnerabilidade, detalhes da vulnerabilidade, qual é o CVE, né? Ele já lista para a gente. Eu consigo puxar o detalhado. Bacana? E ele vai ter isso aí para os outros também, né? Além de OpenVAS, ele vai ter o Qualys, vai ter o Nmap, etc. Ele vai poder puxar esses caras e gerar, né, a visão dos logs. Além de vulnerabilidade, eu tenho um monitoramento de VM. Infelizmente, aqui nesse ambiente, eu não vou ter VMs adicionadas. Isso mesmo. Tá? Mas ele pega vCenter, SXI e Hyper-V para o monitoramento de VMs. Tá? Eu não tenho nenhuma delas adicionada no momento, tá? Gerando log para mim. Mas ele vai pegar a parte de partição criada, as falhas, né, eventos de start, eventos de finalização das VMs, etc. E sempre quem que fez. Né? Mitre e ataque, ele vai pegar os dados do Mitre, né, e cruzar com os logs recebidos dos seus dispositivos, para identificar os principais relatórios baseados em Mitre. Né? Então, por exemplo, possíveis relatórios de phishing, adição de hardware, serviço remoto externo e por aí vai. Ele vai montando para a gente as possibilidades de phishing que ele detectou para a gente, tá? Baseado nos relatórios gerais recebidos. Né? Então, ele vai trazendo para a gente os detalhes e vai montando, né, esses relatórios. Ó. Contas válidas, replicação, adição de hardware, né? Ele vai pegar, por exemplo, os USBs plugados, etc. Então aqui ele está pegando uma visão geral, né, para o acesso inicial, né, e gerando para a gente.
Eu tenho também os relatórios Mitre baseados em execuções, né? Então ele vai pegar todas as partes de regras do lado do Mitre e vai gerar para a gente os relatórios de execução, né? WMI persistência, User Execution, System Service, por aí vai. Ele vai trazer os relatórios para a gente. E ele vai ter os relatórios mais específicos também, né? Sempre quem fez, onde fez, qual evento, etc. Os detalhes completos, né, do evento, ele vai trazer para a gente. Parte de persistência, escalação de privilégio, ele já vai detectando para a gente. E já vai puxar, por exemplo, as atividades suspeitas, né? Ele vai trazer aqui abuso de elevação de privilégio, bypass do VAC. Então, sempre que tiver, sempre que ocorrer, né, ele já vai trazer para a gente. Ó. Então, eu consigo ter alguns relatórios mais específicos, né, com o Mitre, eu tenho alguns relatórios mais específicos voltados para a segurança, ele vai cruzar, né, esses dados dos relatórios mais específicos para a segurança e vai jogar aqui, independente dos dispositivos adicionados. Está puxando tudo aqui, por exemplo. Tá? Tá puxando todos esses dispositivos, incluindo o TREP aqui dentro. Tá puxando tudo, né? Durante o meu período. Defense Evasion, Credentials Access, Discovery, etc. Ele vai jogar, né? Tudo que está na regra de Mitre, ele vai jogar para a gente aqui. E, claro, os relatórios customizados que eu posso criar. E aí, quando eu crio um relatório customizado, eu posso tanto, né, jogar ele aqui dentro, tá? Como eu posso jogar ele lá nas categorias já existentes. Legal? E aí eu posso criar o meu próprio relatório, montar e fazer. A gente não vai ver criação de relatório hoje, mas eu vou mostrar para vocês isso aqui mais tarde, tá? No outro dia. Eu tenho a parte de compliance. A ferramenta ela vai trazer, né, diversas compliances prontas. Então eu tenho lá FISMA, PCI, SOX, RIPA, tá? ISO e dentre outras, né? Onde ele vai trazer os controles dessas compliances e vai puxar baseado. Eu pegar 27001, por exemplo, tá? Ele já vai trazer essas compliances onde eu consigo tanto fazer checagem controle a controle, né? Então Windows, Unix, políticas específicas, etc. Então qual controle eu quero visualizar, né? E aí eu posso clicar e visualizar esse controle específico, né? O relatório para esse controle específico. Como eu posso também ter uma visão geral, então vou iniciar a minha auditoria, né? A minha auditoria vai iniciar, os auditores já estão aqui. Eu posso mandar um relatório inicial para eles, por exemplo, né? Um relatório mais geral de todos os controles. E aí sim, se eles identificarem alguma coisa no relatório gráfico inicial, eles vão solicitar os relatórios individuais de cada controle. Legal? Então, o Windows Unix File Audit, ele vai gerando para a gente, né? Os alvos, eu posso filtrar os alvos que eu quero, o período, etc. Ele vai trazer para a gente. Eu posso lá ir lá depois e dizer, não, beleza, File Audit está aqui, agora eu quero ver o controle de File Audit. Né? Se eu cliquei, né, eu cliquei ali, ele já foi direto no controle de File Audit, já me levou para o controle, para o relatório específico. Então eu posso ter a visão geral, né, e depois fazer o drill down nos controles específicos. Isso vai valer para todos eles. Outra coisa bacana que a gente pode fazer é criar a nossa própria compliance, tá? Eu não consigo criar e desabilitar as que já existem, tá? Então, por exemplo, lá na empresa eu não uso tudo isso de compliance, eu vou usar só o 27001, eu posso deixar só ele habilitado, eu só vou ter os relatórios do 27001, por exemplo. E eu posso criar as minhas próprias compliance, tá? Claro que eu não vou poder criar novos controles. Ele tem a lista de controles, eu vou dizer quais que eu quero utilizar. Beleza? E aí eu posso criar minha própria compliance personalizada. Por exemplo, eu estou implantando aqui na empresa o SOX, mas eu não vou implantar todos os controles do SOX. Eu posso ir lá, visualizar quais são os controles do SOX e sair selecionando só os que eu vou implantar aqui dentro. Aí eu tenho o meu SOX personalizado aqui dentro da empresa. Beleza? Compliance, qualquer falha de compliance, etc. Isso aqui, né, esses relatórios que bateu alguma falha, bateu algum threshold específico no relatório, ele pode gerar um alerta em cima dele também. Bacana? Assim como esses outros relatórios que eu mostrei antes, eles também podem gerar alerta. Daqui a pouco a gente vai ver. Outra coisa que a gente vai ter dentro da ferramenta é a possibilidade de pesquisa bruta nos relatórios. Tá? Então, em vez de olhar, por exemplo, eu não vou olhar direto nos meus relatórios prontos, eu quero fazer uma pesquisa bruta nos meus logs. Então, essa pesquisa bruta, ela é feita em cima de query. Né? Então, basicamente, eu vou montar uma query, e aqui está alguns exemplos de query. É um query que é autocompleta, por exemplo,
ele vai trazendo para a gente, ó, campo Event ID. Vai mostrando para a gente o que eu tenho de campo disponível, criado aqui. Inclusive os campos personalizados, tá? Se eu tiver criado algum campo personalizado que bate aqui dentro, ó, esse aqui é personalizado, né? Ele vai trazer para a gente também, né? Então, eu quero aqui o campo de Event ID, esse aqui, né? Não, eu quero esse Event ID. Eu quero Event ID minúsculo. Então, vai depender dos campos que você tem aí no teu ambiente. Não, eu quero esse Event ID. O que eu posso usar de controlador nele? Igual, não é igual, etc. Né? Eu vou usar o igual e eu quero que ele seja igual. Aí eu posso colocar, por exemplo, o evento, né? O 4652, por exemplo. Ele vai fazer a pesquisa baseada nesse evento. Não encontrou, né? Deixa eu fazer uma pesquisa para qualquer evento. E ele foi lá, né? Que eu usei o asterisco, né? O meu wildcard. Então ele está fazendo uma pesquisa para qualquer evento durante aquele mesmo período que a gente já está utilizando, né? E ele está trazendo para a gente. Mas que tipo de log ele está buscando? Quem são os alvos que ele está buscando? Nessa pesquisa aqui que eu fiz, ele está buscando em qualquer alvo, né? Eu poderia filtrar isso. Então vou limpar essa pesquisa. Eu posso dizer que eu quero pegar uma fonte de log específica. Olha, eu quero pegar os logs só desse computador de base de dados, por exemplo, tá? Eu quero ainda, por exemplo, filtrar o tipo de log que eu estou recebendo dessas fontes selecionadas. Log Windows, Unix, Hyper-V, Cisco e por aí vai. Eu posso filtrar os logs por tipo. Né? Então eu vou ver só o que eu vou receber. E eu posso ainda fazer outra coisa. Eu posso fazer a pesquisa vazia. Né? Então fazer uma pesquisa vazia, ele vai trazer os detalhes de tudo. Né? Uma pesquisa vazia, não tem critério, ele vai trazer todos os logs que eu tenho lá dentro. Ele está aqui carregando para mim. Terminou de carregar, então ele está me dizendo que todos os logs que eu tenho, né, no momento, para essa máquina que eu selecionei, né, são de 2022. E aqui eu tenho uma coisa legal que eu posso fazer: drill down baseado em tempo. Eu posso clicar, ele está trazendo por ano. Se eu fizer o drill down, ele não vai deixar eu fazer aqui nessa. Se eu fizer o drill down, deixa eu fazer um geral aqui, ele vai trazer esse dado por mês aqui. Deixa eu terminar. Se eu fizer o drill down de novo, ele vai trazer por dia do mês. Então, todos os logs que eu tive lá em junho de 2021 foram no dia 30. Né? Foram os 16 logs no dia 30. Se eu clicar mais uma vez, ele vai trazer o drill down por hora. Né? Ele, foi tudo às 9 horas da manhã. Beleza. Faço o drill down mais uma vez. E aí eu posso ir lá, claro, que no ambiente normal, né, no ambiente que não é de teste, ele vai ter os logs espalhados por período. Ele está na base de minuto. Né? Então foi tudo no mesmo minuto. Será que eles chegaram todos no mesmo segundo? Estou achando que vai ser isso aqui. Não, chegaram em segundos separados. Ó. E aqui é o nosso nível mínimo, tá? A nível de segundo. Então todos eles chegaram um perto do outro, mas foram em segundos separados. Eu posso clicar, não, quero nesse segundo específico aqui, eu quero filtrar, né? E aqui eu já fiz um drill down nos meus logs. Então, além da minha pesquisa, eu já fiz um drill down no meu período de tempo, né? E ele está trazendo para mim a visão baseada em segundo. Eu quero filtrar isso aqui. Posso filtrar por tempo, né? Posso clicar. Consigo filtrar por campo também, tá? Então eu consigo sair filtrando esses caras também. Pegar por server, quero pegar por código de erro. Ele já gera o filtro para mim, e ele vai autocompletar lá a query para gente. Legal? Então aqui ele já filtrou, eu tive esses dois. E aí eu consigo ir gerando. E aqui mesmo, por aqui, por essa pesquisa, é onde eu vou conseguir fazer, por exemplo, a criação de novo campo. Tá? Então, eu quero adicionar um novo campo personalizado. Então, olha, está vendo que aqui ele está trazendo e exibindo os campos para mim? Tem vários que estão vazios, etc. Esses aqui são os campos que ele está normalizando. Se eu identificar, por exemplo, esse campo porta, né? E eu quiser normalizar esse campo, ele não existe ainda, ele não está aqui na lista de adicionar e remover campos, ele vai ter a lista enorme de todos os tipos de log e todos os tipos de campo que eu posso adicionar e remover. Né? Mas o campo que eu quero ele não existe, que ele não foi identificado aqui. Eu posso adicionar um campo novo. Então eu posso vir aqui, criar um campo e fazer essa criação de campo baseado em regex. Né? Eu quero extrair um novo valor. E aí eu posso ir lá e
selecionar o valor. Esse valor ele pode ser baseado em regex ou ele pode ser baseado em delimitador, onde eu vou dizer que o meu delimitador, aí eu vou montar de acordo com o formato do meu log, né? O delimitador pode ser 2 pontos, por exemplo. Tá? Eu vou montando o meu delimitador. Ah, é vírgula o meu delimitador, é espaço, que é o que ele está usando aqui. Né? Então eu posso montar o delimitador de antes e depois, eu posso adicionar o meu próprio delimitador. Legal? E aí ele vai montando para a gente, né? E eu posso montar. E além disso, eu consigo dizer, ó, o atributo porta está aqui, o delimitador dele, né? Posso montar um delimitador diferente. Vou usar o de espaço mesmo, que eu acho que foi melhor nessa aqui, tá? Aí eu posso delimitar, porta, e eu posso adicionar, por exemplo, um atributo aberto, né? Para antes e depois, eu posso dizer que o dispositivo é igual a com a porta, eu posso colocar um atributo também, ele vai deixar, né? Eu não vou finalizar isso aqui hoje, mas ele vai deixar a gente adicionar, por exemplo, um prefixo nesse atributo de delimitação. Então, olha, eu quero tudo que está nesse 3306 e que o prefixo dele é porta, por exemplo. Né? Eu posso fazer isso em cima do regex também. Ele vai gerar o regex para mim, automático. Né? Ele cria o padrão para a gente. Um padrão para a gente. Ó. Eu posso validar esse padrão. Né? Eu posso escolher outro padrão. Eu posso escolher outro atributo. Eu posso montar uma regra. Tá? Então, só vou aplicar essa regra quando o dispositivo for, ou quando o ID de ameaça for, ou quando o index, e por aí vai. Eu vou montar uma regra para aplicar, né, esse campo que eu estou criando personalizado só em um caso específico. E aí eu posso criar campos personalizados, de fato, para dentro da ferramenta. Fora essa pesquisa simples, a gente tem uma pesquisa avançada, que ela é baseada em regrinha, né? Então, é basicamente montar a regrinha, igual a gente faz lá nos nossos relatórios. E uma coisa muito interessante, quando a gente cria esses campos, né, eu consigo utilizar eles lá nos meus relatórios. Eu consigo criar esse campo aqui, adicionar, remover campos, utilizar ele vai estar disponível para a criação de relatórios. Outra coisa que a gente pode fazer dentro das pesquisas é a adição de tag, tá? Para a gente agrupar logs por tipo, por exemplo. Então, ó, ele pegou aquele log específico, ele já me deu todo o filtro para ele, para encontrar aquele tipo de log, eu quero encontrar só esse tipo de log. Ele permite que eu adicione mais filtros, remova filtros específicos para deixar mais aberto ou mais fechado essa filtragem, mas ele filtrou automático para mim. Eu vou adicionar o nome da tag, por exemplo, e aí todo log que aparecer que bateu nessa regra, ele vai poder ser encontrado a partir da tag. Né? Então fica fácil de gerar um relatório só com esse log específico, porque eu vou usar a tag, né? E aí eu posso sair adicionando as tags para diversos logs, beleza? Deixa eu sair aqui e voltar, só porque ele filtrou o tempo para mim. E aí, outra coisa que a gente vai ter aqui, pessoal, tá? Além da pesquisa, é a nossa correlação. Tá? Então, a pesquisa ela é muito legal para você achar, por exemplo, dados em tempo real. Né? Você busca alguma coisa, olha, está acontecendo um erro na minha rede, vamos ver se a gente encontra aqui o motivo direto na pesquisa, antes mesmo de olhar os relatórios. Né? Então, você consegue fazer uma pesquisa simples aqui e já buscar. Correlações. A correlação é o nosso módulo de resposta, basicamente. Né? Então, ele vai trazer para a gente a possibilidade de criar conjuntos de ações. Tá? A gente vai ver isso aqui mais a fundo, a gente pode personalizar, a gente vai ver isso aqui mais a fundo no dia 25. Mas aqui ele vai trazer para a gente a possibilidade, né, de criar
as nossas próprias correlações, e eu recomendo que vocês criem as suas próprias correlações, tá? Mas ele tem várias correlações prontas, né? Então, no mínimo, não vou criar correlações minhas. É legal, então, editar as correlações que já existem para ajustar para a sua necessidade. Então, ele vai ter diversas, ó. Ameaça de conta, ataque força bruta, por exemplo, tá? Então, ele vai gerar esses relatórios de correlação ao período de tempo. Deixa eu só relogar aqui, porque, em teoria, a gente não pode mudar o período de tempo. Logar de volta. Enquanto isso, eu vou pegar a correlação aqui na versão standalone da ferramenta. Que daí, se ele demorar aqui pra gente, a gente já vai direto lá. Tem mais dados também. Esse ambiente, tá, pessoal? Enquanto a gente está esperando aqui, ele é uma demo aberta, né? Então, vocês vão conseguir também navegar nesse ambiente sem precisar de uma senha, de um credencial. Dá para navegar lá dentro, dá para ter uma ideia da ferramenta, dá para passear e brincar bastante. Legal? Deixa eu entrar aqui logo. Vamos lá. Então, correlações, tá? O que a gente vai ter? Vou pegar aqui as correlações de ameaça, por exemplo, força bruta. Ele vai gerar os relatórios de força bruta. Então, ele gerou aqui todos, aqui nesse dia específico, né? Vários eventos de força bruta. Né? Vários relatórios, são mais de 1.100 eventos aqui que ele entendeu como força bruta. Quer dizer que isso aqui é uma tentativa só? Não, isso aqui é um conjunto de eventos que fizeram ele entender que isso aqui era uma tentativa de força bruta. Como assim? Olha aqui, ó. Olha o timeline dos eventos que ele está levando em consideração. Vários eventos no mesmo segundo, de falha de logon, ocorrendo, seguidos aí em pouco tempo por um evento de sucesso. Então ele está levando isso aqui como critério. Então, por exemplo, ele está fazendo um critério do tipo, olha, eu tive mais do que 5 falhas de logon nos últimos 5 minutos, seguidos nos próximos 10 minutos por um sucesso, eu quero gerar uma correlação, né, um evento de correlação de força bruta, por exemplo. Tá? Isso aqui é muito personalizado. Tá? Aqui ele pode pegar um evento específico, você pode puxar um evento específico, você pode puxar um dado específico, a gente vai ver isso aqui mais, a gente vai ver isso aqui na prática, né, no webinar do dia 25. Né, a gente vai ver na prática como montar. Tá? Mas, por padrão, já vai ter diversos outros. Ó. Falha de logon em excesso, por exemplo, ele vai trazer de novo ó, o excesso de falha de logon. Né? O que ele está levando em consideração? Ameaças de web server, solicitações maliciosas, deixa eu ver se vai ter dados aqui. Ameaça para base de dados. E os eventos que ele vai considerar para essas ameaças de base de dados. Ó. Tabela dropada, várias tabelas dropadas no mesmo segundo. Né? Então ele vai detalhar para a gente se eu posso detalhar aquele log específico. Né? Então eu quero ver esse aqui específico. Eu posso clicar, ele detalha o log inteiro para mim. O que foi feito, o que foi dropado, qual a mensagem completa do log. Ele vai detalhar, ele vai permitir que eu gere ações em cima disso aqui. Então, eu consigo gerar todos esses relatórios de correlação, tá? File integrity, ataque de ransomware, por exemplo. Então, ele detectou várias mudanças de nome, né, de arquivos seguidas. É suspeito, né? Ou ainda, ele detectou várias mudanças de nomes para um conjunto de extensões que eu deixei para determinadas lá, que são conhecidas de ransomware. Eu posso ir lá e fazer isso aí também, né? Ransomwares específicos e por aí vai. Eu consigo montar a minha própria regra, né? E ele vai gerar para gente. Então, ransomware detection, olha lá. Acho que eu não tive aqui no ambiente. Tá aqui, ó. Possível ransomware activity, tá? Ele está trazendo para gente onde é que é, né? Qual o usuário. E olha lá, ó. Arquivo modificado, arquivo modificado, arquivo modificado, arquivo modificado. E o que ele está modificando? Né? Ele vai detalhar para gente o que está sendo modificado nesse arquivo. Tá? Então ele vai trazer toda essa visão para a gente de correlação. E aí o que é muito legal? A gente pode fazer duas coisas com a correlação. A gente pode, com a correlação, exportar esses relatórios, gerar relatório, visualizar o relatório e acompanhar. A gente pode gerar alerta, né, dentro da correlação. E em cima do alerta da correlação, eu posso gerar uma regra de resposta. Tá? Então, só para abrir os alertas aqui, e aí a gente já está pertinho de finalizar aqui por hoje, né? Eu vou ter, por exemplo, a visão de alertas. Dentro da minha visão de alertas, eu vou conseguir ter a visão de todos os alertas, né? Os perfis de alertas que foram criados e o que está acontecendo. Então, alertas críticos, alertas de problema, tá? Alertas em geral. Se eu clicar, ele vai me levar para o alerta. Né? O que é esse alerta?
Quais são os detalhes desse alerta em geral? Eu posso, né, deixar algum usuário responsável por esse alerta, tá? Então eu posso ir lá e adicionar esse alerta como um incidente, né, para ser tratado por um usuário. Eu posso colocar esse alerta numa whitelist, né? Então, aconteceu o alerta, mas esse dispositivo específico, esse usuário específico que gerou esse alerta, eu quero colocar numa lista branca, por exemplo. Né? Então, você pode ir lá e visualizar, e você pode também rodar um workflow para esse alerta. O workflow ele pode ser rodado manualmente, que é o caso que eu estou fazendo aqui, como ele pode ser rodado automaticamente. O que eu tenho de workflow? Pop-up alert, matar processo, parar serviço, desabilitar computador, log off, bloquear USB, e eu tenho o workflow personalizado. Eu posso criar o meu próprio workflow. Bacana? Então, como é que funcionam os alertas? Eles funcionam baseados em perfil de alerta. Né? Então, eu só passar só uma visão rápida do perfil de alerta. Então, no perfil de alerta, eu consigo ir lá e criar. Qual é a criticidade desse alerta? Qual é o tipo de log que ele vai usar para gerar esse alerta? Eu vou pegar aqui os logs de dispositivo Windows, por exemplo. Né? Vou pegar os logs de dispositivo Windows. Então, ele vai usar logs Windows para gerar esse alerta. O que, que ele vai alertar nesses logs? Ele tem diversos alertas prontos. Eu posso filtrar aqui. Tá? Logs Windows, logs para Windows Workstation tem também. Tá? Então eu posso filtrar o que, que eu quero, né? Os tipos de categoria que eu quero, então eventos do Windows, eventos de logon, logoff, etc. Que tipo de log que eu quero, eu posso ir lá e selecionar o log que eu quiser aqui dentro. Tá? Então eu posso pegar, por exemplo, vou pegar aqui o de todos os eventos, só para a gente ter um filtro base. Tá? Então ele está pegando qualquer evento, o Windows. Ok. Mas eu não quero alertar em qualquer evento do Windows que aconteça. Eu quero alertar em um critério específico. Então, eu posso adicionar critérios aqui. Ó. Ele está me dando o critério da regra aqui embaixo, padrão, mas eu posso vir e adicionar meus critérios. Tá? Usuário, risco, né, ID, etc. Ele vai ter todos os campos disponíveis para que eu selecione e diga é igual, não é igual, contém, não contém, etc. E o dado que eu quero filtrar para esse alerta. Então, toda vez que acontecer esse log específico aqui que eu selecionar, ele vai gerar o alerta para mim, tá? E eu ainda posso filtrar, não quero que toda ocorrência ele gere o alerta para mim. Eu quero que ele gere o alerta para mim se acontecer algumas vezes, por exemplo, 5 vezes em 10 minutos. Eu tive 5 ocorrências em 10 minutos, aí sim eu quero gerar o log. Ou ainda, ocorreu 5 vezes em 10 minutos dentro de um período específico, por exemplo, fora do meu horário de expediente ou em um horário customizado, né? Então você pode dizer, olha, ocorreu fora do expediente 5 vezes em 10 minutos, aí sim eu quero alertar. Se isso aqui acontecer dentro do expediente, para mim não importa tanto. O campo de mensagem, né, como é que o log vai vir? Ele é personalizável, ele usa variáveis, né? Então a fonte do log, o campo mensagem do log inteiro, mas eu posso também digitar o que eu quiser aqui dentro e adicionar outras variáveis que eu quiser, né, de outros campos, por exemplo. Tá? Ele vai montando para a gente a mensagem que vai vir desse alerta. E aí ele vai ter as ações que eu vou poder fazer. Envio de e-mail, envio de SMS. Para envio de e-mail eu preciso de um servidor de saída de e-mail. Para envio de SMS eu preciso de um servidor, né, de SMS para customizar ou um modem externo. Tá? Eu consigo ainda também rodar um workflow. Toda vez que acontecer esse alerta, eu quero rodar um workflow. Aí ele vai trazer a listagem, né? Pop-up, processo, etc. Eu posso fazer aqui. Porém, eu posso criar o meu próprio workflow. Ele vai fechar aqui o meu alerta, né? Não salvei. Mas eu posso criar o meu próprio workflow. Essa criação de workflow eu vou mostrar mais detalhado aí no dia 25. Mas eu vou ter a possibilidade de criar vários workflows, né? Com as minhas tarefas de workflow baseado em lógica, no arrasta e solta. Então aconteceu o meu alerta, beleza, a primeira coisa que eu quero fazer é um ping. Depois do ping, se o ping rodou de sucesso, eu quero fazer um tracehold. Se você reparar, né, ele vai sempre fazer baseado na variável. Então, o alerta ocorreu para esse hostname, ele vai usar esse hostname para fazer o ping. O alerta ocorreu para esse hostname, ele vai fazer esse hostname para fazer o tracehold. Não quero usar a variável, quero fazer um tracehold em um dispositivo específico. Você pode também digitar aqui o IP específico que você quer. E aí eu vou ter lá processos, checagem de processos, serviços, ações do Windows. Eu posso montar o meu próprio workflow, rodar esse workflow sempre que acontecer o alerta, ou deixar esse workflow disponível para quando um alerta acontecer, eu rodar ele manualmente. Né? Ele vai ficar disponível aqui na listagem de workflows criados. E vocês verem aqui, eu tenho esse workflow teste, por exemplo.
Ele vai me dizer onde é que ele vai rodar, eu posso customizar, onde é que eu quero que ele rode, etc. Ele vai rodar esse workflow e fazer a ação de resposta para mim, de forma automatizada. Outra coisa, não sei se vocês notaram, mas aqui na coluna de alertas, né, quando a gente estava criando o perfil de alerta, ele tem a possibilidade de criar alertas em cima das compliance. Né? Ele tem a opção de compliance, em vez daquele filtro de relatórios que a gente estava vendo ali em cima. Bacana? Então, esse é o nosso módulo de CIEM. Fora isso, aí a gente vai ficar aqui para o dia 25, a gente tem os demais módulos, né? Que a gente vai ter o Cloud Security, que eu mostrei um pouquinho dele para vocês. Porém, eu tenho ainda outros módulos de análise. Eu tenho o AD Audit, que é a nossa ferramenta que vai fazer a parte de auditoria do AD e File Service, tá? Então, ele vai fazer essa parte de auditoria de AD e File Service, e aí ele vai ter relatórios mais específicos prontos para o AD, tá? Bem detalhados. Eu tenho o M365 Manager Plus, que ele vai trazer a parte de relatórios detalhados para o Office 365 e os dispositivos, né, baseados aí no Azure também, tá? Então vai trazer relatórios do Teams, vai trazer relatórios do próprio Office 365, né, do Exchange Online, etc, tá? Eu tenho o Exchange Reporter Plus, que ele vai trazer os dados aí e relatórios para o Exchange local. Eu tenho o AD Manager Plus, que ele vai trazer os relatórios do AD, mais voltados para relatórios em tempo real. O AD Audit, ele vai fazer auditoria baseada em log, né? O AD Manager, ele vai fazer relatórios em tempo real baseado em query dentro do AD. Então, eu quero saber qual é a permissão que o usuário Joãozinho tem agora dentro desse conjunto de pastas, né? O AD Manager vai conseguir pegar isso para você, porque ele vai fazer uma query no AD para puxar esse dado. Já o AD Audit ele só consegue pegar se tiver alguma mudança, né? Durante o período que você selecionou. Beleza? Então eu tenho essas opções e eu tenho o módulo do EBA. O EBA ele vai fazer a parte de análise de anomalias. Eu tinha comentado mais cedo, a gente vai ver ele mais detalhado também no dia 25, né? Onde ele vai trazer para a gente toda a visão de tendências de anomalia baseada em usuário. Ele vai dar o score do usuário para a gente, né? Então, olha, esse usuário está com um alto risco, ele está com um risco mais baixo. Como é que está o score de risco do usuário, né? Quanto maior o score, maior o risco. E aí, claro, isso aqui, essas regras de score, de risco, são baseados em pesos, né? Você tem várias regras de peso baseado em tipo de ação que ele pode fazer, tipos de eventos, né? E ele vai montar, baseado nessas diversas regras, o score do usuário. Tanto regra de risco como regra de decay, né, desse risco. Então eu consigo montar essas regras e montar tanto para usuários como para entidades, né? No caso, as máquinas, né? Então ele vai gerar para a gente essas regras em cima dos relatórios de anomalia e alertas de anomalia também, onde esses relatórios de anomalia, a ferramenta ela vai trazer diversos prontos para dispositivos, aplicações, Firewall, Cloud Services e relatórios customizados. Tá? Isso aqui é algo que, por padrão, né, eu tenho dentro do AD Audit, mas seria só voltado para o AD. Né? Aqui eu consigo cruzar dados com os eventos dos meus logs recebidos. Então, ele é mais interessante do que a versão que existe dentro do módulo de auditoria do AD, porque o de auditoria do AD é só para o AD. Né? Então, aqui eu consigo cruzar esses dados, ele vai trazer essas anomalias para mim. Por exemplo, logon. Anomalia de logon baseado em tempo, baseado em contagem. Né? Aí eu não tive anomalia, eu tive até. Baseado em contagem, olha lá, quantidade de eventos e eventos. Né? Então, eu posso ver o detalhado baseado em contagem de logon. Então, o esperado são até 16 logons, é o threshold que ele está usando, mas eu tive 153 durante o período. Então, tá fora do meu comportamento padrão. Né? Ele vai gerar o relatório e a visão para a gente. Baseado em padrão, ele vai montar os padrões para a gente. Qual é o padrão esperado desse logon aqui? Né? Ele vai montar. O padrão esperado é username, hostname e tempo. E aqui ele está pegando username direto no IP, né, em vez do hostname, e por aí vai. Então ele vai montar os padrões esperados, esses padrões esperados são personalizados também, eu consigo montar e personalizar, baseado em tempo. Né? Então, olha, o padrão é logar dentro do horário de expediente, no começo do expediente, e esse cara está logando só de tarde. Só de tarde não, aqui já no final da noite. Ó, né? Então ele vai trazer, né, o padrão esperado é aqui, o logon aqui, está acontecendo aqui. Né? Então eu consigo ter essa visão, né, baseada em padrão e eu consigo, né, criar os meus próprios relatórios customizados para essa análise de anomalia, baseados nos meus próprios pivot points. Né? Então tem o Logon, Fires de Logon, USB, etc. E eu posso criar o meu próprio, baseado em um campo específico
desses relatórios disponíveis, tanto para Windows, Linux, roteadores, aplicações, firewalls, etc. Eu consigo fazer. Da mesma forma, eu vou conseguir gerar os relatórios, né, os alertas. Aqui dentro eu não tive alertas durante o período, mas ele funciona baseado, né, naqueles perfis de alerta que eu tenho, por exemplo, dentro do CIEM. Né? Então, eu consigo criar os meus próprios perfis de alertas baseado em relatório e entidade que eu quero filtrar. Igualzinho lá no CIEM para a gente. Beleza? Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que tenha sido proveitoso. Eu vou abrir para a gente responder algumas perguntas que ficaram aí para a gente. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas. Roberto, nós temos acho que 3 perguntas, se eu não estiver enganado aí. Isso aí. Deixa eu só voltar aqui para o dashboard, deixar a telinha compartilhada. Vamos lá. Bom dia, qual é o principal diferencial positivo deste produto de CIEM com os concorrentes? O que ele tem diferente do que os outros e o que ele faz de melhor? Bom, um dos grandes diferenciais é que ele é multiplataforma, tá? É um dos grandes. Então, muitos dos concorrentes eles são plataformas únicas e específicas, não permitem muita customização nesse sentido. Outros diferenciais importantes que ele tem é a questão da resposta, né? A opção de workflow e correlação. Correlação é muito importante aqui, porque dentro da correlação ele também vai permitir que a gente gere respostas de workflow. Então, são alguns dos principais diferenciais. Outros diferenciais interessantes é a questão do licenciamento. O licenciamento dele é baseado em quantidade de fontes de log, né? E os addons dele específicos, geralmente, a gente é bom de preço nesse quesito de CIEM baseado na nossa concorrência. Tá? Então, o preço também é um fator bem importante. Preço por quantidade de funcionalidades. Né? O custo-benefício dele geralmente é muito bom para todas as nossas ferramentas, inclusive. Tá? Beleza, consigo bloquear o incidente se ele for crítico? É aquela opção que eu estava falando. A gente tem os incidentes, né? Ele vai gerar os alertas para a gente, baseado no incidente, e a partir disso eu consigo gerar uma resposta. Então, tá acontecendo um incidente. Qual a resposta que eu quero para aquele incidente? Eu quero bloquear a porta do switch. Consigo. Tá? Eu quero matar o servidor que tá gerando aquele incidente. Por exemplo, eu estou gerando um incidente onde eu estou gerando uma correlação de ransomware, por exemplo. Tá? Então, estou entendendo que está acontecendo um ransomware naquele servidor específico, eu quero matar aquele servidor rapidamente. Ele vai lá e fecha o servidor e desliga o servidor, por exemplo. Né? Então, eu consigo fazer, a partir das correlações, eu consigo ir lá e fazer a ação automatizada em cima do incidente diretamente, ou a manual, né? Se eu tiver ele criado, né? Eu tiver deixar a ação criada, eu posso deixar o técnico rodar manualmente a partir da ferramenta também. Beleza? Último aqui do Diego. Ele coleta apenas arquivos do tipo syslog ou outros tipos também? Não, aqui nesse caso ele vai coletar trap, ele vai coletar arquivos compatíveis com syslog, né? E ele vai coletar logs SSH de dispositivos SSH também, né? No caso aí baseado em Unix, e ele vai coletar logs de Event Viewer, tá? Então são os tipos de log que ele coleta. No momento ele não faz coleta para log do tipo arquivo, no momento não, tá bom? Nesse caso, se você quiser, por exemplo, eu preciso monitorar logs do tipo arquivo, eu recomendaria uma ferramenta de monitoramento como o Open Manager ou o Site 24/7, né, da própria Manage Engine, que eles vão ter a parte do monitoramento de servidores, e dentro desse monitoramento de servidores ele possibilita que você busque arquivos específicos e conteúdo dentro desses arquivos específicos. Então ele consegue pegar esses logs e gerar alertas quando o dado específico acontecer dentro daquele log que você está gerando. Só que a gente está falando de arquivo de log, né? Tipo, qualquer coisa de texto mesmo. Um arquivo de texto que gera log. Então, é o wrapper.log, né? No caso do Java, por exemplo. Então, com uma ferramenta de monitoramento de servidor, né, monitoramento de dispositivo, você conseguiria fazer isso. Como o Open Manager ou o Site 24/7, você conseguiria monitorar esses logs específicos e gerar o alerta. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que é só isso, né? Eu acho que não tem mais não, Roberto. Então, pessoal, eu queria só convidar vocês para o dia 25, que a gente vai ter a parte prática, né, onde a gente vai ter a criação de alerta, criação de relatório personalizado, criação de compliance e correlação, só para a gente ver o funcionamento em si, né, que eu dei uma pincelada em cima da ferramenta, ela é bastante grande, né, e aí eu vou mostrar também a parte dos relatórios do AD Audit, né, os relatórios mais específicos para o AD, juntamente com a parte de alertas que a gente vai ter lá dentro também. Então vai ser interessante, vai ser legal de ver também. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês.
Até logo. Espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Falou. Obrigado. Bom dia para todos. Bom dia.